Liga o ar. Bom dia, shalom a todos vocês que estão aí ligados, entrando agora no nosso canal. Mais uma vez um domingo abençoado, domingo de manhã, né? Nós estamos aqui fazendo a nossa live, né? Ao vivo para vocês entrarem aí. E a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e por isso que nós estamos aqui com vocês nessa manhã. Hoje eu gostaria que você compartilhasse aí, começasse a chamar as pessoas que você ama, que você gosta, para estar entrando na nossa página, para que a gente possa ter essa ministração. Nós vamos falar sobre conhecendo a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, não conhecemos o que Ele quer para a nossa vida, o que nós queremos para a nossa vida, para o nosso ministério, e isso é muito importante. Vou deixar tudo preparadinho aqui, aí a gente fica mais tranquilo, tá bom? Então, conhecendo a vontade de Deus, é uma coisa que você precisa estar ciente, conhecendo e sabendo qual é a vontade de Deus para sua vida, qual é o caminho que Deus quer para você. Talvez o que nós vamos falar hoje, o tema que nós vamos falar hoje, vá falar diretamente com você, talvez te ajude em alguma área da sua vida, e eu gostaria que realmente isso acontecesse, fosse de bênção. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa para você. Nós estamos com o nosso livro aqui, Pai de Multidões. Temos vários ainda disponíveis aqui. Pai de Multidões é um livro excelente para você, pastor, líder, células ou de igreja convencionais, para que você possa ter um crescimento exponencial na sua igreja, um crescimento de discípulos, um crescimento de membros, um crescimento de igrejas realmente, mas com uma base forte, uma base sólida. Então, se você quiser adquirir esse livro, no final aí nós vamos falar mais informações para você, mas você pode encontrar nas livrarias evangélicas ou você pode entrar em contato com a gente, 19 98750 2066, e você vai estar encontrando, fazendo o pedido desse livro. 19 98750 2066 é o nosso WhatsApp e você pode já fazer a encomenda do seu livro. Pai de Multidões, excelente, vai ajudar o seu pastor, vai ajudar o seu líder a ter um crescimento exponencial na igreja, um crescimento abençoado com muita credibilidade, com muita raiz, né? Porque o que a gente fala que o crescimento é fácil, põe uma banda, põe um pastor famoso, né, faz os eventos e tudo bem, mas quando você começa a entender de que a igreja é outra coisa, que a igreja precisa estar enraizada, precisa ter, nós sempre falamos, né, que nós trabalhamos com relacionamentos, aí a coisa fica bem diferente, tá bom? Então, para você que está aí chegando agora, nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Nós estamos na cidade de Campinas, a nossa base, tá bom? E o tema hoje, então, é conhecendo a vontade de Deus. Eu gostaria que você já pegasse sua Bíblia, abrisse no livro de Jonas, né? Deixa abertinho lá, nós vamos estar trabalhando nesse sentido aí, e gostaria que você realmente compartilhasse o vídeo. Aí vai ter uma sala de vídeo, compartilha com seus amigos também, com as pessoas que você ama, faça aí as suas salas, né, de confraternização, e nós vamos estar ministrando o Senhor. Mas antes disso, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um domingo, primeiro dia da semana, abençoado, e nós vamos sair daqui vitoriosos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã de domingo abençoada, onde nós pudemos levantar, onde nós pudemos respirar, onde nós pudemos ter mais um momento de comunhão, um momento de confraternização com a nossa família. Senhor, que hoje, um domingo especial, nós possamos passar com a nossa família e com as pessoas que nós amamos, e nós possamos fazer o melhor para o Senhor, que a nossa vida, que o nosso tempo seja usado da melhor maneira possível. E, Senhor, essa ministração dessa manhã, que possa falar o meu coração, possa falar o nosso coração, que possa vir realmente uma carga para as nossas baterias nessa manhã, que a gente possa continuar essa semana, que a gente possa continuar esse mês, passando por lutas, passando por provas, mas tendo certeza que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa que eu quero falar para você, eu gostaria de ler daqui a pouquinho para você, mas vai abrindo aí no livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, e algumas coisas que eu preciso entender, que você precisa entender,
é de que muitas vezes nós dizemos que seja feita a vontade de Deus, mas não entendemos, na verdade, o que é a vontade de Deus, o que é a soberania de Deus, o que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus vai fazer para as nossas vidas. E eu gostaria de ler com você, então, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler aqui. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Muita gente conhece a mensagem, é uma mensagem bem fácil, bem tranquila, mas eu gostaria que você tomasse aí a nota de algumas coisas que Deus vai falar ao seu coração, gostaria de falar algumas coisas que realmente Deus vai trazer ao seu coração. Gostaria de agradecer em nome de Jesus algumas pessoas da comunidade cristã internacional que têm nos procurado, têm trazido cestas básicas. Nós estávamos precisando de 5 cestas básicas e uma pessoa veio e nos abençoou com essas 5 cestas básicas para ajudar algumas outras famílias, tá bom? Então, se você tiver alguma outra coisa, mantimento ou que você precisar de doar, ou que você quiser fazer a doação, entre em contato com a gente, porque sempre tem famílias precisando, sempre tem pessoas querendo. E eu quero desde já agradecer a Deus a vida e abençoar a vida de vocês que puderam fazer essa contribuição das cestas básicas. Foram entregues e as pessoas ficaram felizes realmente. Sabe, é muito alegre, muito... A gente fica muito feliz quando a gente faz a vontade de Deus, sabe? Não é o que eu sempre digo, não precisa ficar tirando foto, não precisa ficar mostrando as pessoas que foram abençoadas através disso, mas só de você ver o sorriso, só de você ver o abraço e você poder ajudar essas pessoas, é fantástico, é maravilhoso. Então, se você puder, se você tiver sobrando na sua casa, ou se você for no mercado comprar alguma coisa a mais, principalmente nesse momento agora, que muita gente está passando necessidade e não está podendo trabalhar, então vai ser muito bom se você puder fazer isso, tá bom? Então nos procure, pode trazer que a gente tem mais pessoas aí para serem abençoadas, amém? E as pessoas que foram abençoadas continuam orando para que Deus abençoe e multiplique essas pessoas que doaram, que trouxeram essas doações, né, para que vocês continuem sendo abençoados também. Então é um ajudando o outro, nós somos realmente uma família e a família é isso, para um ajudar o outro. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4 diz o seguinte: Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha que interessante. Primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus vai fazer na minha vida. É a primeira coisa que eu preciso entender. Segunda coisa, a vontade de Deus, Romanos, que ela é boa, agradável e perfeita. Isso também eu já sei. Isso eu preciso de ter no meu coração, que Deus só quer o melhor para a gente. Deus não quer o nosso mal. Mas, na prática, o que a gente pode entender o que aconteceu na vida de Jonas? E eu quero que você preste bastante atenção, porque esse tema, ele é o que acontece na nossa vida muitas vezes, o que acontece no nosso cotidiano muitas vezes, o que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, nós oramos, né? Nós estamos, para quem estiver assistindo agora, nós estamos passando, ou vai assistir depois, nós estamos passando por uma quarentena, por causa do Covid-19, né? É uma pandemia que aconteceu no mundo todo e o Brasil também está parado por causa disso. Embora essa semana foi uma semana complicada, uma semana onde, semana passada, onde saíram alguns ministros da República e o país está todo mundo falando da política e coisa e tal. Para pensar um pouco, quando a gente usa esse tema, está falando desse tema sobre conhecendo a vontade de Deus. Todos nós, líderes evangélicos, pastores, pedimos para que a nação levantasse um dia de jejum, um dia de clamor, um dia de oração pelo nosso presidente, pelo nosso país. Essa foi a nossa oração. Essa foi a nossa vontade. Isso foi o que nós pedimos para Deus, entregando o nosso país nas mãos de Deus. Estão saindo algumas pessoas
do lado do presidente e nós estamos reclamando. Estão saindo algumas pessoas e nós estamos criticando o que ficou e etc. Agora, eu pergunto para você, será que não é Deus limpando a nossa nação? A nossa oração e o nosso clamor não foi para que Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Usamos aqueles versículos e falamos muitas coisas, se a nação orar, pedir, interceder, se ajoelhar, se arrepender, o Senhor vai fazer um milagre na nossa nação. Nós oramos para isso, nós pedimos para que o Senhor agisse. Agora, quando começa a acontecer as coisas, nós reclamamos. Quando começa, sai um, sai outro, e Deus tira às vezes pessoas de perto da gente. Por exemplo, nós oramos para que a limpeza acontecesse. Não estou dizendo que um seja mal, outro seja bom, não é isso. Mas talvez essa pessoa já saiu da vontade de Deus, já fez o trabalho que ela tinha que fazer, e agora uma outra pessoa tem que ser colocada no lugar, tem que vir no continuar dando essa continuidade no que está aí no governo. Então, por que eu estou falando para você? Porque nós somos assim, nós como seres humanos, entregamos nas mãos de Deus, pedimos para que Deus faça a vontade dele, mas nós queremos fazer a nossa também. Nós sempre, como aquele menino mimado, aquele menino teimoso, que sabe que está errado, mas ele fica birrento ali, fazendo as coisas, chorando e querendo algo que ele sabe que não é para a vida dele. Mas olha que interessante, então eu preciso entender que Deus tem uma vontade, Deus tem um trabalho, Deus tem um plano para a minha vida. Se eu não conseguir entender qual é o plano do Senhor para a minha vida, eu vou começar a andar por caminhos, andar por lugares onde não é a vontade de Deus para a minha vida. A minha vontade é uma, a de Deus é outra. Eu preciso de entrar no sonho de Deus, em Deus. Eu preciso, como a Bíblia diz, estou crucificado, pois, com Cristo, né? Eu preciso ser nova criatura, eu preciso estar junto, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não entender esses princípios, vai complicar a nossa situação, porque Deus vai te mandar para um lugar e você vai para outro. Deus vai querer que você viva uma vida de separação e você quer uma vida de perseguição. Deus quer que você vá para um lugar evangelizar, Deus quer que você faça um trabalho, mas você está querendo fazer outra coisa. E é o que nós vamos ver aqui. Olha que interessante. Primeira coisa, nós vamos falar sobre vontade de Deus, tá bom? Então, a vontade ativa, ou a vontade que é para a minha vida, ou o que ele estava pedindo para que eu fizesse, para que Jonas fizesse. Olha aqui, ó. Jonas capítulo 1, do versículo 1 e 2, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá para a cidade de Nínive e pregue contra eles, porque a sua maldade subiu à minha presença. Ou seja, não é fácil você chegar numa cidade, você chegar numa nação, você chegar para uma pessoa e você, às vezes, falar uma palavra de Deus, entregar uma mensagem, entregar uma profecia, entregar uma palavra dura, muitas vezes, para alguma pessoa. Então, Deus realmente desafiou Jonas para que ele fosse para a cidade de Nínive, porque ele estava em pecado. Mas, quando você começa a olhar, você para e pensa: peraí, eu vou numa cidade, eu vou pregar para essa cidade, eu vou falar que eles estão fora da vontade de Deus, eu vou falar que eles têm que se arrepender. E tipo assim, imagine se você colocando no lugar de Jonas agora. Então, primeira vontade que você vê é a vontade ativa. Bom, Deus quer. É isso que Deus quer que você faça. Então Deus fala para você, Deus mostra para você. Mas nem sempre a vontade de Deus, ou o chamado de Deus, ou o propósito de Deus para a sua vida, você aceita. Não é sempre, você pode até falar: não, eu aceito, seja feito, onde quer que mandares, irei também. Canta o hino, tudo bonito, maravilhoso, mas na hora que é para fazer, na hora que é para tomar a sua atitude, talvez é essa hora onde há a maior provação, onde há a maior conclusão, onde imagina que Deus vai falar para você ir na sua casa, ir nos seus pais, e entregar uma palavra dura, uma palavra de exortação, uma palavra onde não é aquilo que você queria dizer. Imagine você dizer isso para os seus pais. Imagine Deus
falar para mim, ó, entrega uma mensagem para a apóstola Débora, né, dessa maneira. Como que eu vou falar isso para minha esposa? Como que a minha esposa vai falar para mim? E às vezes nós não falamos, às vezes nós seguramos. E quando isso acontece, você segura uma mensagem de Deus ou você trava, né, o que Deus está querendo para você, duas coisas acontecem aí. Primeira, é que você vai sofrer certas consequências, é que você vai sofrer algo porque você está na desobediência de Deus. Segundo, Deus vai levantar uma outra pessoa para que o plano dele seja concluído. Então, o que seria de bênção para você, na verdade, não vai ser mais bênção para você. Vai passar a sua bênção de uma pessoa, vai ser entregue para outra. Mas você vai pagar pelas consequências daquilo que você está fazendo. E olha que interessante. A vontade ativa de Deus pode ser percebida no propósito do Senhor, em revelações através das suas promessas. As promessas de Deus, ela é tão grande que eu preciso aceitar como aquilo que é o plano de Deus para minha vida. Talvez quando Deus dá uma mensagem para você ou alguma coisa acontece, você não entende que aquilo é o melhor para você. Porque nós somos assim, nós seres humanos, nós cristãos somos assim. Quando nós vamos para um lugar, nós queremos saber aonde que é, quando que é, por que que é, o endereço, o local, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Mas, na verdade, na Bíblia, quando você vê a palavra de Deus, quando você vê os grandes profetas, você vê os grandes homens de Deus, o que acontece aqui? Todos eles, quando Deus fala, levanta, vai para uma cidade que eu te mostrarei, vá, caminha, lá você vai encontrar alguém, durante 3 dias de caminhada você vai encontrar alguém, alguém vai dizer para onde você vai. Tudo isso para nós é complicado de aceitar. Tudo isso para nós... nós temos, eu pelo menos tenho GPS no meu carro, e antes de sair da minha casa, pode ser até na casa de uma pessoa que eu estou acostumado a ir, pode ser alguma pessoa que eu conheça, eu sei onde que é o caminho, mas eu tenho esse costume de colocar no GPS para que eu não me perca, ou seja, eu tenho que ter uma confiança de onde eu estou saindo, aonde eu vou chegar, quanto tempo eu vou demorar, quanto tempo de gasolina o carro vai gastar, e tudo mais. Eu, às vezes, preciso dessas certas informações para que a minha mente possa não se preocupar muito com a gasolina que eu tenho no carro, com o tempo que eu vou chegar e aonde eu vou chegar. Agora, quando a gente trata de coisas da Bíblia, quando a gente trata de coisas do Senhor, é diferente, porque Ele vai nos mandar, Ele vai nos enviar para lugares onde você não conhece, onde você não sabe, aonde você nunca foi, talvez, e aí é que Deus quer te usar. Mas são provas que Deus coloca no meio do caminho, são provas que Deus coloca na trajetória da nossa vida, para que a gente possa crescer em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, no conhecimento. Segundo, na vontade de Deus. Terceiro, na dependência de Deus e acreditar em cumprir todas as promessas que Ele prometeu na sua vida. Será que você pode dizer amém aí? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Mas para isso, nós temos na nossa mente, nós temos no nosso coração algo que nos incomoda, porque quando você não sabe para onde você vai, por exemplo, você trabalha o mês todo, só que você sabe que trabalhando o mês todo, no final do mês ou no começo do mês, você vai ter o seu pagamento. Então você fica ansioso durante o mês todo, mas você sabe que no dia 5, no dia 10, o seu pagamento vai chegar e aí você vai fazer a festa, você vai pagar boleto da água, boleto da luz, boleto da internet, boleto do mercado e você vai pagar todos os boletos. Agora, quando você trabalha o mês todo não sabendo se você vai receber, se você vai ter a condição de cuidar da sua família como você gosta, coisas como você, isso sai do seu controle. Quando sai do controle das suas mãos, você fica desesperado, você fica doido. E é isso aqui que Deus está mostrando para a gente nesse tempo de pandemia agora, nesse tempo de quarentena, confia no Senhor, que Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Será que você pode dizer um amém? Um glória a Deus. Acredita que agora é a hora em que Deus vai levantar realmente o seu espírito, levantar a sua vontade. Ele vai levantar homens e mulheres de Deus que possam interceder pela nação, que possam interceder pela família, que possam interceder pelas pessoas que você ama. Mas você precisa entender
do que quando as coisas não estão nas suas mãos, quando você não tem mais o controle, aí é quando Deus começa a agir na sua vida. Até onde você ficar segurando as coisas de Deus, até onde você estiver controlando as coisas de Deus, Deus não consegue trabalhar na sua vida, Deus não consegue agir, Deus não consegue trabalhar e aplicar o milagre dele na sua vida. Por quê? Porque é você que está fazendo, é você que está conseguindo, é a sua força, é o seu conhecimento, é o que você sabe que está deixando ali, não deixando Deus agir. Agora, quando as coisas saem da sua mão, quando as coisas não estão mais no controle, quando você não consegue mais dominar aquilo, aí quando Deus fala, bom, agora é a hora de eu trabalhar na sua vida, agora é a hora que eu realmente vou mostrar quem sou Deus da sua vida, o que eu posso fazer por você, qual é a bênção, qual é o milagre que eu posso entregar nas suas mãos. Mas se você não deixar Deus trabalhar, se você não deixar Deus agir, e esse é o grande problema nosso, porque eu tenho a minha dificuldade de ter que ter o GPS, de saber para onde eu vou, de estar nessa organização, de estar no controle das coisas. Mas quando foge do nosso controle, parece que isso aí destrói a gente, parece que, sabe, e agora? E agora? Parece que você fica como, né, perdido ali sem saber o que acontecer. Mas justamente é nessa hora, quando acontecem os grandes milagres na nossa vida. É nessa hora, quando a bênção do Senhor chega na nossa casa. É nessa hora, quando você perde o controle da situação. É quando Deus toma a direção do seu barco. É quando Deus pega o navio. É quando Deus pega o avião e fala, agora é comigo. Fica tranquilo que eu vou te levar para o Porto Seguro. Fica tranquilo que eu vou te levar para um lugar de paz. Fica seguro que eu vou te levar para um lugar onde mana leite e mel. Onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor. Você vai entrar na terra prometida, você vai receber o melhor do Senhor para a sua vida. Será que você pode dizer um amém? Um glória a Deus aí? Primeira coisa, então, é quando Deus fala para você. Deus ativa a palavra de vitória, Deus ativa uma palavra na sua vida para que você possa sair. Segunda coisa que quero comentar com você e isso daqui é complicado, porque isso aqui dói, isso aqui muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes nós criticamos, nós chegamos até a brigar com Deus, até discutir com Deus. Deus manda outra pessoa, faz para outra pessoa, para que eu? Porque tem que ser eu. Mas é a vontade permissiva de Deus. Qual que é a vontade permissiva de Deus? Jonas, capítulo 1, de novo, e o versículo 3, diz assim, ó. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que interessante. Então a vontade permissiva de Deus Deus deixa você usar aquilo que você tem. Deus deixa você decidir o que você quer para a sua vida. Deus deu uma ordem para Jonas. Mas agora cabe a Jonas decidir se ele quer obedecer ou não, ou seja, é a vontade permissiva de Deus. E aqui é o grande problema que muita gente acaba tropeçando, acaba tendo problemas, e aqui eu gostaria de parar um pouquinho a mais e trabalhar esse tema com vocês. Nessa vontade permissiva de Deus, é onde Deus te deu uma palavra, Deus falou para você algo, Deus te ordenou algo, Deus colocou uma missão na sua mão. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela colocou no coração dela e sentiu isso de todos os meses dar uma Bíblia para uma pessoa. Depois desse sentido que ela teve de todos os meses dar uma Bíblia para uma pessoa, a coisa começou a ter tanto testemunho, ter tanta coisa boa, que ela acabou colocando uma Bíblia por semana. 4 Bíblias por mês. Hoje ela doa uma Bíblia por dia. E assim mesmo ela diz que precisa de muito mais. Outras pessoas, quando Deus faz algo na vida dela, ela entende isso e começa a fazer a vontade de Deus realmente. Mas tem outras que falam, será que é de Deus? Será que realmente Deus está querendo que eu faça isso? Será que Deus está querendo que eu faça uma visita? Será que Deus está querendo que eu seja um missionário, que eu seja um evangelista, que eu seja um pastor? E é isso quando você precisa entender que essa é a vontade permissiva de Deus. Deus deixa nas suas mãos. Você vai entender de que você é quem decide. Eu decido ser santo, eu decido ser fiel, eu decido ser infiel, eu decido ser próspero, eu decido ser miserável. Eu que decido o que eu quero da minha vida.
Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, Deus tem sempre algo grande, como nós lemos aqui em Romanos, no comecinho que a gente leu, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus sempre quer o melhor para a gente, Deus sempre quer algo grande para a gente, mas o problema é, eu não sei, eu não tenho capacidade muitas vezes de entender os planos de Deus para minha vida. Eu não tenho, talvez, sabedoria muitas vezes de compreender o que Deus quer para minha vida, o que Deus tem para minha vida. Às vezes eu falo, será que é de Deus? Será que isso é Deus que está fazendo? E olha, presta atenção de grandes oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos. De coisas grandes que Deus está começando a mostrar para você, de coisas maravilhosas que Deus vai começando a levantar, a abrir para você. Mas se você não conseguir entender de que Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te dando algo grande para você fazer, você vai ficar parado na sua zona de conforto, assim como Jonas aqui fugiu, né? Olha que interessante. Nínive era mais ou menos 800 quilômetros no nordeste da terra, e Tarsis cerca de 3.000 a oeste, ou seja, vai para lugares totalmente diferentes. Se você não entender o que Deus quer, ou aonde Deus quer chegar na sua vida, ou o que Deus quer fazer com você, você vai fazer como Jonas, vai para lugares opostos, lugares distantes, onde não tem nada a ver. E é aqui que eu quero parar para você e mostrar para você que muitas vezes pessoas erram. Muitas vezes, no momento da luta, no momento da prova, no momento da indecisão, da incerteza, é quando Deus quer mostrar para você que você precisa tomar decisões na sua vida. Precisa tomar decisões no seu casamento, precisa tomar decisões no seu trabalho, precisa tomar decisões no seu ministério, precisa tomar decisões no seu futuro, aquilo que tem preparado para você. Deus sempre tem o melhor para você, e isso você tem que colocar em mente. E quando Ele fala com você para você fazer uma coisa, é porque Ele já sabe no futuro o que vai acontecer. Mas, é o que eu falei, nós temos um problema grande, que a gente quer saber como que a gente vai vestir, como que a gente vai comer, como que a gente vai trabalhar, quanto que a gente vai ganhar, aonde a gente vai ficar. E às vezes o que Deus está querendo fazer é desprenda-se da humanidade, desprenda-se das coisas que te atrapalham de fazer a vontade de Deus. E é isso que às vezes o trabalho, a ansiedade, a preocupação nas coisas da vida, nas preocupações do cotidiano, das coisas do dia a dia, nos atrapalham realmente de receber grandes bênçãos do Senhor. O povo precisou caminhar 40 anos no deserto para poder chegar na Terra Prometida. Talvez chegariam antes se parassem de questionar Deus. Talvez receberiam a bênção antes se parassem de murmurar. E o grande problema nosso, muitas vezes, é a nossa boca terrível, é a nossa falta de conhecimento, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de esperança, é a nossa falta de comunhão com Deus, na verdade. E esse tempo de quarentena tem sido maravilhoso para muitas pessoas que têm falado com a gente, porque está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, está começando a fazer os devocionais, apesar das circunstâncias, apesar das coisas que têm acontecido, apesar da dificuldade que tem acontecido, nós entendemos de que o Senhor, Ele é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas nessa segunda fase que eu estou querendo falar com você, é quando você tem um chamado e você sabe que você tem que ir para cá e você vai para outro rumo. É quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Quem sabe nessa manhã Deus está trazendo à sua memória, Deus está trazendo ao seu coração coisas que você prometeu de fazer. Quem sabe você prometeu, você falou, não, o meu ministério é um ministério de visitar órfãos, doentes, viúvas, e você não está fazendo. Quem sabe Deus chamou você para ser um grande pastor de uma grande igreja, ou de uma pequena igreja, ou de uma igreja em crescimento, e você não está fazendo isso ainda. Ou seja, você está parado na sua zona de conforto. Talvez Deus te chamou para evangelizar a sua mãe, Deus te chamou para evangelizar o seu patrão, Deus te chamou para falar de Jesus para os seus vizinhos, e talvez você não esteja fazendo isso. Quem sabe nessa manhã é uma manhã onde que Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Quem sabe nessa ministração de hoje você está entendendo que você precisa fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Se você continuar fugindo da presença de Deus, muitas pessoas podem padecer por causa de você. Muitas pessoas podem não estar recebendo a bênção por causa da sua ingratidão.
Muitas pessoas podem não estar nos caminhos do Senhor por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de compreensão, por causa da sua falta, sabe, de acreditar no que... Então, nessa manhã, que você possa entender isso, que você possa entender de que Deus está te dando uma grande oportunidade, uma grande lição. Deus está te dando algo maravilhoso, onde você vai poder desfrutar do melhor de Deus para sua vida. Você vai poder desfrutar de coisas grandes, mas entre no centro da vontade de Deus, pelo amor de Deus, para que você possa receber o melhor de Deus. Talvez você não esteja aonde Deus queria que você estivesse ainda. Talvez você não está vivendo algo que o Senhor queria para você. Talvez na sua vida emocional esteja difícil, talvez na sua vida ministerial esteja complicado, algumas coisas estejam travadas. E aqui eu vou dizer para você, não há nada que pode destravar isso a não ser você e Deus. Não há nada que possa quebrar essas correntes ou esses nós se não for você e Deus. Por que você e Deus? Porque a Bíblia diz, eis que estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu preciso entender que eu é que abro as portas para que Deus entre na minha vida. Deus nunca vai chegar em você, dar um supetão, bater em você, xingar você, gritar com você, para que você abra as portas do seu coração. Não, ele é educado, ele vai conversar com você, vai pedir. E outra, o que acontece é, eu tenho algo, em inglês chama free will, né? Que é o que? O livre-arbítrio. Eu preciso decidir o que eu quero para minha vida. Eu preciso decidir o que é que eu tenho que fazer para minha vida. Eu preciso decidir qual é o passo que eu vou dar. Deus, ele te dá o que tem que fazer, mas daqui até aqui você precisa caminhar. É você que tem que sair, é eu que tenho que sair e começar a caminhar. Talvez você está achando que o caminho é difícil, talvez você está achando que o caminho é complicado, talvez você está achando que vai ser duro para você, talvez você está achando que vai ser complicado para você, mas Deus está mostrando para você e está te dando uma oportunidade. Talvez Deus está te dando algo que você saiu da vontade de Deus, que você saiu do caminho de Deus, mas você vai precisar entender que Deus está te chamando de volta, Deus está querendo um particular com você, Deus está querendo... Olha quantas coisas boas acontecem na nossa vida, olha quantos milagres Deus está fazendo, olha quantas coisas boas têm acontecido na sua vida. Talvez Deus te livrou da morte, talvez Deus te livrou de uma perseguição, talvez Deus te livrou de um acidente, sabe, de passar uma coisa terrível e de um assalto. Às vezes nós criticamos o ladrão levar o carro, mas esquecemos de agradecer a Deus porque Ele poupou a nossa vida. Às vezes nós criticamos que nós somos dispensados do nosso trabalho, mas esquecemos que talvez Deus tenha uma porta maior aberta para a gente. Talvez nós criticamos que nós vamos até o hospital, às vezes doente, com dor, mas nós esquecemos que Deus está te dando uma oportunidade de você falar de Jesus para algum enfermeiro, para algum médico, para alguém que está sentado ali doente, igual você, que não tem como ouvir a palavra de Deus, não vai numa igreja, e Deus pode te usar. E Deus pode te usar para abençoar e falar para aquela pessoa. Entenda que dos momentos maus, Deus sempre vai te trazer coisa boa. O momento mau é eu que acho que está sendo um momento naquela situação para trazer bênção, para trazer vitória, para trazer restauração para a sua vida. E é isso que, se você não parar para entender, não parar para ver esses detalhes, porque nós criticamos, nós brigamos, nós falamos mal o tempo todo. Mas nós esquecemos, opa, aconteceu isso. Por que aconteceu isso? O que Deus está querendo mostrar para mim? O que Deus está querendo se revelar através desse problema? O que Deus está querendo me ensinar? Qual é a lição? Por exemplo, um pai, uma mãe, a Bruna está assistindo lá, vamos falar para a Bruna. Bruna, quando ela corrige os filhos, ou a Marilei corrige o filho, quem estiver assistindo que tem filho, né, a Simone... que você corrige o seu filho, você bate no seu filho, você dá uma palmada no seu filho, porque você... Não, porque você quer corrigir ele, porque você quer mostrar para ele que você está colocando ele no caminho certo, que você está tirando ele daqui e colocando no caminho certo, onde você sabe que é o certo.
Deus também é a mesma coisa com a gente. Deus fala, meu filho, eu quero que você vá para essa cidade, eu quero que você faça isso, eu quero que você ajude o apóstolo Lico, eu quero que você ajude a apóstola Débora, eu quero que você esteja firme no ministério. Mas o que acontece? Quando você começa a criticar muito mais do que agradecer a Deus pelas coisas que Ele está fazendo na sua vida, é como se você fosse um filho que estivesse rejeitando o que Deus está fazendo com você. Então, eu preciso entender de que às vezes algumas coisas que acontecem na minha vida é Deus querendo mostrar para mim que Ele tem algo maior para mim. É Deus querendo mostrar que talvez pelas minhas forças eu não estou conseguindo chegar aonde eu quero chegar, ou eu não estou conseguindo ter êxito no meu trabalho, ter êxito no meu serviço, eu não estou conseguindo administrar os problemas, os conflitos dentro da minha família, dentro da minha casa. Então quando você para, você começa a olhar, peraí, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu estou precisando aprender com isso daqui? Você vai ver que Deus vai abrir para você alguma coisa grande e você vai ter um entendimento muito maior e você vai poder ajudar muito mais pessoas do que você imagina. O que é uma verdade, então, é que Deus ele te dá para você a vontade permissiva. Deus permite muitas coisas na sua vida. Aí você fala, mas Deus permite que alguém sofra, Deus permite que alguém morra, Deus permite que eu perca o trabalho, Deus permite que a situação do nosso país aconteça, tantas pessoas morrendo. Sim, Deus deu livre-arbítrio. Alguém com uma mente doida fez um veneno, fez algo que para matar as pessoas. Então aí esse vírus saiu. Agora, Deus está dando o quê? Livramento para muitas pessoas. Deus está dando o quê? Você que está assistindo, você está vivo, você está bem. Talvez você, espero que em nome de Jesus você não tenha pego esse vírus aí. Nós estamos livres, nós estamos guardados em nome de Jesus. E como a Bíblia fala, nenhum mal, nenhuma praga chegará à sua tenda. Então quero profetizar na sua vida que nenhum mal, nenhuma coisa ruim vai chegar na sua casa, nenhum dos seus familiares vai sofrer essa doença, nenhum dos familiares vai sofrer perseguição, nenhum dos seus familiares vai morrer de Covid-19. Nós vamos passar por isso daqui e você vai ver que quando você chegar do outro lado, quando nós estivermos daqui um tempo, nós vamos estar dando risada, nós vamos estar alegres, nós vamos estar, em confraternização, agradecendo a Deus porque nós passamos por mais uma luta, nós passamos por mais algo e nós saímos daqui vencedores, nós saímos daqui conquistando coisas maiores. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você e a gente vai passar para o terceiro tópico, nós já vamos começar e caminhando para o final. Mas antes disso daí eu queria dizer para você, olha as oportunidades que Deus está te dando, olha as oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos. Olha as oportunidades que está acontecendo. Talvez eu estou vendo algumas pessoas fazendo pão para vender. Eu estou vendo outras pessoas fazendo máscaras para vender. Eu estou vendo outras pessoas que dependiam de um trabalho lá de fora, agora estão fazendo algo, estão produzindo algo para ter uma fonte de renda. Talvez, se você parar para prestar atenção, talvez se você parar para entender agora, talvez Deus está te dando uma oportunidade ser criativo, dele mostrar para você que você pode fazer outras coisas além daquilo que você sabe. Talvez Deus está te dando, eu sempre digo isso, e se você ler os livros de administrações de empresa, e eu estava assistindo esses dias, nessa semana, na verdade, sobre a vida do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E eu estava vendo na Netflix realmente sobre a história da vida dele. Ele começou a ganhar muito dinheiro, ficar rico, famoso, por causa de uma crise que estava tendo nos Estados Unidos, por causa de muitos índices de morte, muitos índices de criminalidade, a cidade estava caindo, despedaçando em pobreza e não é guerra, mas tipo assim, muitos mendigos na rua, muita gente passando necessidade. E o que aconteceu? Através daquilo ele conseguiu a primeira construção dele, que foi um prédio, uma reforma que ele começou e botou os pedreiros para trabalhar, e daquilo ali ele disparou, começou a ganhar dinheiro, e hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas ele passou por várias situações, depois contava da história que ele conseguiu muitas coisas, começou a perder muitas coisas, ficou endividado, e hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. Então o que acontece? Presidente da maior nação do mundo. Por que eu estou falando isso para você? Talvez o que você está fazendo hoje, Deus está preparando você para algo grande que Ele tem
no futuro para você. Mas para isso ele precisa de trabalhar em algumas áreas da sua vida. Para isso ele precisa de alicerçar a sua vida. Para isso ele precisa trabalhar. Então ele quer ver de você, né, por iniciativa de Deus, ele está permitindo ver se você aceita a correção. Ele está permitindo para você, mostrando para você se você aceita que ele trabalhe na sua vida. Sabe o que é interessante? Nós falamos que seja feito a sua vontade. É a oração do Pai Nosso. Todos nós oramos a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, seja feita a sua vontade, né? Eu falo isso, mas será que eu vivo isso? Será que eu acredito isso? Será que eu acredito que Deus, que eu aceito a vontade permissiva de Deus? Será que eu aceito o que Deus quer para a minha vida? Talvez o que Deus quer para a minha vida não é o que eu quero. É o que eu sempre falo, brincando, mas é uma realidade de que se eu tivesse um apartamento na praia, hoje eu não estaria aqui. Mas olha que interessante, se eu tivesse um apartamento na praia, eu não ia estar ministrando aqui nessa manhã para você, mas também não ia poder estar aproveitando da praia, porque não pode andar na praia por causa da quarentena. Você viu que interessante? Mas nós estamos aqui, então Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas aflições e Ele sempre faz o melhor. Então entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Amém? Dá um glória a Deus aí, bate palma, pula, grita, faz alguma coisa e vai comentando aí nos comentários nesse vídeo, que é muito importante que você esteja comentando algumas coisas, igual a Bruna já colocou alguma coisa, a Simone também, a Raquel colocou, e é legal porque a Jaira, porque as pessoas vão vendo depois essas ministrações, o que está acontecendo, e você pode ajudar outras pessoas também através da sua vida. Amém? Terceira coisa, a gente vai caminhando para o final, para o fechamento dessa ministração, é a vontade corretiva de Deus. A correção de Deus para a nossa vida, às vezes dói. A correção de Deus é como você corrigir o seu filho. Quando você dá uma cintada no seu filho, parece que aquela cintada dói mais na mãe, mais no pai do que no filho, né? Talvez um puxão de orelha, talvez um castigo, dói muito mais na gente do que nos nossos filhos. Mas às vezes é necessário que isso aconteça para que você possa entender, Deus te colocar, não, meu filho, eu não quero você aqui, eu quero você aqui. Olha que interessante. Jonas capítulo 1 e o versículo 4. Depois você lê tranquilo a história de Jonas, você vai ver o arrependimento, você vai ver o que aconteceu e você vai tirar muitas lições aí dessa vida de Jonas. Nós vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que interessante. Então Deus faz com que Jonas está tentando fugir, Jonas está tentando sair do propósito de Deus, daquilo que ele tinha para ele. Os planos de Deus para a sua vida está marcado, está traçado. Os planos de Deus para a sua vida, Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você seja abençoada, que você tenha a família melhor dessa terra. Mas o que acontece? Às vezes você precisa entender de que Deus vai te corrigir em algumas áreas da sua vida. Talvez Deus vai corrigir você através de uma doença, talvez Deus vai te corrigir através de uma perca, talvez Deus vai te corrigir através de uma palavra. E a correção é necessária, a correção ela é muito importante na nossa vida, porque às vezes quando você está na escola, o professor chamava a sua atenção. Ele chamava a sua atenção não porque você era mal, mas porque ele queria trazer uma correção para você, para que você fosse cada vez melhor aluno. Então, eu preciso entender, eu sou do tempo em que o professor dava uma reguada na mesa, e às vezes essa reguada pegava na mão, você entendeu, né? Dava uma reguada assim, e era uma correção, uma mudança da nossa vida. Agora olha aqui, ó. A vontade de Deus, então, ela foi corretiva, foi de correção na vida de Jonas. A tempestade, o grande peixe, você sabe o que aconteceu depois de que Jonas não aceitou o propósito de Deus para a sua vida, chamando para pregar em Nínive e fugindo para Tarsis. Deus mandou que houvesse uma tempestade, Jonas 1:4. Olha que interessante agora o que acontece. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas 1 e versículo 17, você vai ver sobre isso daí. Mas o Jonas orou pedindo perdão a Deus.
E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Está lá no Jonas capítulo 2, você vai ver quando... O que acontece? Essa foi a correção na vida de Jonas. Jonas está no barco então, e aí começa aquela tempestade, começa aquela bagunça toda, e todo mundo desesperado, jogando as malas, jogando as coisas fora, e de repente fala, o que está acontecendo? Será que está errado alguma coisa? E quando eles lembram, Jonas está lá embaixo, deitado, dormindo no porão do navio. Mas vocês conhecem a história, e uma coisa interessante que aqui, Jonas, ele não se jogou no mar. Jonas, ele não tentou se suicidar, Jonas não tentou por fim a vida dele, Jonas não tentou acabar com isso dessa maneira, mas ele falou, lança-me ao mar. Talvez aqui, parando para pensar, para analisar, ele entendia que ele não podia se suicidar, mas se alguém jogasse ele no mar, e a gente brincava no seminário, até falando para alguns pastores que estavam lá, né? Jonas não foi nem competente para se matar, teve que alguém jogar ele no mar, mas é uma brincadeira que nós fazíamos lá no seminário. E o que acontece? Ele é jogado ao mar e esse grande peixe o engole, ele fica ali por 3 dias e 3 noites. Lembra que eu falei para vocês que é muito interessante quando a gente começa a estudar e trabalhar sobre números na Bíblia? O 3 tem um significado muito interessante, muito importante, Pai, Filho e Espírito Santo, e etc., água, fogo e terra, essas coisas todas que você começa a analisar e pensar. Então Deus trabalha dessa diferente maneira. Mas o mais importante aqui é o que? A correção de Deus para a vida de Jonas. Então Deus dá essa correção para ele, que ele vá até o peixe, né, que engole ele, e aí é vomitado na terra, e aonde ele é jogado é na terra justamente onde ele teria que pregar. Ou seja, era melhor ele ter ido para lá de uma vez do que ter passado por todas essas coisas aí. Por ter ficado no peixe. Quando a gente fala 3 dias, 3 noites, parece que é rápido. Mas seja sincero, você está passando aí a quarentena em casa. Está sendo fácil para você? Não está. Está sendo difícil para você? Tá. Tem muita complicação? Tem. Tem gente que já não aguenta mais assistir filme, tem gente que já não aguenta mais dormir, tem gente que não aguenta mais fazer bolo, tem gente que não aguenta mais limpar a casa, né? Cada um está com as suas coisas aí, mas Deus, então, ele deu essa correção na vida de Jonas para que ele pudesse entender. Depois ele vai para a cidade, ele acaba pregando. Mas o que eu estou dizendo para você? Entenda que você não precisa ser jogado ao mar. Entenda que você não precisa ser engolido por um grande peixe. Entenda que você não precisa passar por situações. Entenda que você não precisa sofrer. E é aqui que eu quero falar para você e a gente vai encerrar. Tem muita gente que prefere sofrer, prefere ficar numa vida amargada, prefere ficar numa vida de crítica, prefere ficar numa vida de complicação, do que entrar no centro da vontade de Deus, do que fazer o que Deus está pedindo para que ela seja feita. Olha, interessante, às vezes como Jonas, nós não entendemos a vontade de Deus. O povo de Nínive aceitou a vontade do Senhor para suas vidas e por isso foram salvos. Aquelas pessoas foram salvas. E aí, o que acontece? Se Jonas não estivesse ido lá, talvez essa cidade seria morta, talvez essa cidade não existiria, talvez as coisas aconteceriam pior. Mas pode ter certeza, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala para você fazer alguma coisa, Ele já está na frente preparando o coração das pessoas, Ele já está na frente capacitando as pessoas, Ele já está na frente livrando você das maldades, das coisas más, Ele já está capacitando outras pessoas para poder te ajudar. Fica em paz, fica tranquilo, fica, sabe, na vontade de Deus, na dispensação de Deus, que você vai ver que tudo aquilo que Deus falou para você, que você tem medo, Deus vai ajudar você, Deus vai na frente, Deus vai abrindo caminho, Deus vai limpando todas as barreiras, as provas, e você vai chegar lá e você vai ver, vai falar assim, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginava, foi muito mais tranquilo do que eu pensava, foi muito... Porque, tipo assim, nós fazemos umas dinâmicas às vezes, nosso curso de capelania, as coisas que a gente faz, e a gente mostra para as pessoas algumas coisas. Então, tem algumas dinâmicas que quando você vai fazer, você fala, não, não dá, é impossível, não, eu não vou conseguir, alguma coisa está errada, não vai dar certo. Mas depois você vai ver o quê? Que você fez e conseguiu. Não sei se você lembra, se é do seu tempo, quando eu era criança, né, faz muito tempo, tinha uns pregos, que eles dobravam os pregos assim, os pregos ficavam traçados. E tinha um jeito de você tirar esse prego de um do outro, que eles saíam.
Mas quando você colocava, parecia que eles estavam traçados, trancados lá dentro e não conseguia tirar. Então, você ficava ali horas e horas, o jeito certo de você tirar. Não sei se alguém aí do meu tempo que está assistindo, que já brincou com essas coisas, né? Era 2 pregos grandes que faziam assim, parecia que não ia sair. Eu tenho outras brincadeiras também que assim são dinâmicas. Então, depois que você faz isso, você fala, nossa, é muito fácil. Mas até você conseguir fazer isso, a primeira, a segunda, a terceira vez, é complicado. E as coisas do Senhor é a mesma, está no mesmo patamar. Quando você entende que Deus ele vai corrigir você, quando você entende que Deus tem o melhor para você, quando você entender que eu preciso estar na vontade, no centro da vontade de Deus, muitas das coisas vão ser diferentes na nossa vida. Então, nessa manhã, a palavra que eu tenho para você, e eu quero deixar para você, é justamente essa, conhecendo, né, a vontade de Deus, que é a vontade ativa, que é aquilo que Deus quer que você faça. Tem a vontade permissiva, que Deus deixa você decidir o que você vai fazer. E tem a vontade, né, de correção, que Deus vai corrigir a gente muitas vezes. Qual pai que corrige um filho e às vezes lá dentro ele não chora muito mais do que o filho? Qual pai que dá uma cintada, dá uma palmada, dá uma chinelada no filho e nele dói muito mais? Às vezes Deus olha para mim e fala, Lico, para de ser imbecil, eu não quero, Lico, te machucar, eu não quero que você... O imbecil é só o modo de falar. Mas eu não quero que você padeça, eu não quero que você sofra. Para de ficar sofrendo, escuta o que eu tenho para você, faz, obedeça o que eu estou falando para você fazer, e você não vai sofrer, você não vai ter consequências. Mas eu também preciso entender de que todas aquelas coisas que eu faço, eu vou pagar as consequências, eu vou sofrer as consequências das minhas decisões erradas. Eu vou sofrer as consequências daquilo que eu não estou fazendo no centro da vontade de Deus. Eu preciso entender que do caminho da onde Deus me mandar até o caminho aonde eu estiver, eu preciso entender que todos os caminhos errados, todas as decisões erradas, todas as falas erradas vão ter consequências na minha vida. Elas vão me seguir por algum tempo, mas pode ter certeza que Deus nunca vai te abandonar. Pode ter certeza que Deus sempre vai estar com você. Pode ter certeza que por mais difícil que esteja a situação, pode ter certeza que por mais complicado que esteja acontecendo as coisas na sua vida, Deus vai estar sempre no controle da sua vida. Olha que interessante, eu servi o quartel em 89 e hoje eu tenho amigos que que eu revi de novo através do Facebook, através do WhatsApp. São amigos do quartel, quando eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 49, há 30 anos atrás. E você vê aquelas amizades que ficou. Agora, o que aconteceu lá atrás? O que foi qual tipo de amizade que eu plantei? Qual tipo de conhecimento que eu tive? Qual tipo de intimidade que eu tive com essas pessoas? O que eu pude influenciar na vida dessas pessoas? E isso que é muito importante, você precisa entender o que é que você vai deixar, qual o legado que você vai deixar para os seus amigos, qual o legado que você vai deixar para a sua igreja, qual o legado que você vai deixar para os seus companheiros, qual o legado que você vai deixar para os seus filhos. O que você tem feito para poder ajudar outras pessoas, sabe? Esse momento agora de quarentena, esse momento de pandemia, é um dos melhores momentos que eu estou passando da minha vida e é um dos melhores momentos que nós podemos passar da nossa vida também. Porque agora é a hora de você exercer aquilo que Deus colocou na sua vida. Agora é a hora de você falar, não, eu sou cristão, então eu faço diferença. Igual eu falei para vocês, nós recebemos 5 cestas básicas e nós já entregamos essa cesta básica para algumas pessoas que estão aí falando. Algumas pessoas têm pedido, às vezes, brinquedo, nós estamos tentando arrumar brinquedo. Tem pessoas que estão precisando de um sofá, que não tem um sofá. Então, essa é a hora de nós nos unirmos e fazer a diferença no meio do povo. Essa é a hora de você ligar para a sua família, de você ligar para os seus irmãos, de você ligar para as pessoas mais próximas suas e perguntar se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Para de fugir da vontade de Deus, para de fugir daquilo que Deus tem que colocar na sua vida. Se nós queremos fazer a diferença, nós temos que praticar os bons atos também. Se nós queremos levar outras pessoas para o céu, não é só descer o porrete neles, é simplesmente nesse momento agora. Eu ia falar abraçar, mas não pode nem abraçar mais agora, né? É você entender esse abraço que eu estou querendo dizer, é um abraço carinhoso. Falar, ei, você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar?
Ontem nós tivemos aqui a visita de um casal da nossa igreja, que nós estivemos juntos aqui conversando um tempo, passando um tempo de qualidade junto. No começo da semana veio um outro casal e nós estamos assim, como nós não estamos podendo fazer os cultos, nós estamos recebendo algumas pessoas, claro, com toda a cautela possível, mas estamos recebendo para que esse relacionamento continue, para que essa maneira. Nós seres humanos, nós principalmente brasileiros, somos muito de relacionamentos, de estarmos juntos. Então eu gostaria que você entendesse isso que Deus tem preparado para você. Entenda a vontade de Deus para o seu coração. Entenda o melhor de Deus para a sua vida. Entenda que agora é o momento de você parar e refletir em toda a sua vida. Reflita agora o que você fez até hoje. Para agora nesse momento, nesse domingo, né? Tá chegando o Dia das Mães. Sabe, nós não vamos poder ir no comércio comprar um presente, não vamos poder comprar talvez uma rosa, talvez não vamos poder comprar alguma coisa, mas sabe, use máscara, use luva, faça o que for, mas vá para a casa da sua mãe, dê um abraço nela. Quem pode, claro, às vezes a pessoa não tem a mãe, mas sabe, reúna a família, faça alguma coisa, sabe por quê? Família é o bem mais precioso que nós temos nessa terra. Família é a nossa primeira igreja. Nós precisamos ser primeiro exemplos dentro da nossa casa para depois sermos exemplos fora da nossa casa. Então aproveite esse momento agora já de confraternização. Esse momento, se você não quiser ir por causa do... Amém, fica a seu critério. Mas dá uma ligada, manda alguma coisa, fale alguma coisa. Vá afilar uma boia na sogra, na mãe, sabe? Mas entenda de que Deus sempre está te dando grandes oportunidades. Deus está te dando as oportunidades e que você precisa entender de que a minha mãe está assistindo lá, eu espero que ela faça uma lasanha para a gente aí, um churrasco abençoado, Dia das Mães. Mas eu preciso entender o seguinte, de que eu preciso fazer a diferença no meio do lado. Eu preciso começar, eu não preciso esperar as pessoas mudarem. Eu mudando, eu posso influenciar a vida de outras pessoas. Não sei se você conhece, aqui a gente termina, algumas pessoas que falam mal o tempo todo de sogra, de cunhado, de irmão, de pastor, de família. São pessoas que têm, sabe, gostam de falar mal das pessoas. Gostam de criticar as pessoas. Às vezes nem te conhece, às vezes nem sabe quem é você. E aí, às vezes no Facebook, você coloca uma foto ou você escreve alguma coisa, as pessoas vêm e te criticam, falam mal de você. Eu quero dizer uma coisa para você. Essas pessoas precisam da sua oração. Essas pessoas precisam de um abraço. Talvez essas pessoas não receberam o que você recebeu. Talvez essas pessoas não estão completas da plenitude de Deus. Talvez elas não tenham Deus na vida delas. Tantas amarguras, tantas tristezas, tantos dissabores da vida que ela se tornou uma pessoa amarga, que ela se tornou uma pessoa triste, que ela se tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa, sabe, daquele jeito. Mas em nome de Jesus eu quero declarar na sua vida que você vai ser uma bênção, que você vai ser mais que vencedor, que você vai receber o melhor de Deus para a sua vida. Claro, você vai ter luta, você vai ter prova, não vai estar isento dessas coisas, mas pode ter certeza que Deus vai estar contigo, Deus vai estar com você em todos os momentos, mesmo nos momentos que você acha que você está sozinha. Mesmo nos momentos que você acha que você está triste, mesmo nos momentos que você acha que você não vai conseguir, pode ter certeza que Deus está olhando para você. A Bíblia diz que desde quando você foi formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você ia ser. Deus sabia que você ia ser essa pessoa maravilhosa. Deus sabia que você ia ser essa pessoa inteligente. Deus sabia que você ia ser essa pessoa especial. Mas muitas vezes você não entende isso. Muitas vezes você não acha que você é isso. Mas Deus, quando olha para você, Ele olha para você como mulher perfeita, como homem perfeito, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A única coisa que falta, talvez, na sua vida é você deixar Deus completar tudo isso que Ele tem para você. Talvez o que falta de você é entender de que você precisa aceitar que Deus te corrija muitas vezes. Talvez você precise entender que a vontade permissiva que Deus deixou para você, o livre-arbítrio, você não soube usar, como eu também muitas vezes não sei usar. Às vezes Deus coloca oportunidades na minha vida e eu
na emoção, na vontade, eu vou lá e tomo certas decisões, mas não é a decisão que Deus queria. Porque às vezes a gente esquece de orar pedindo para ver se é da vontade de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Que seja feita a sua vontade? Talvez você tome decisões sem perguntar para Deus. E depois você acaba tendo grandes problemas. Então que você possa entender. Todas as decisões suas, peça a Deus para que te ajude. O que você for fazer a partir de hoje, peça para ver se é da vontade de Deus. Ore, converse com o seu pastor, com o seu líder. Peça para que ele ore também a esse respeito, para você saber se essas coisas são da vontade de Deus. Amém? Que você possa entender essa palavra de Deus para sua vida. Eu recebi essa palavra, espero que você tenha recebido, espero que tenha sido de bênção na sua vida. Então entenda que Deus, ele trabalha com ordem, ele trabalha com livre-arbítrio e ele trabalha com a correção. Quando nós erramos, ele nos corrige. Quem sabe Deus está corrigindo a nossa nação. Quem sabe Deus está corrigindo os nossos governantes. Quem sabe Deus está corrigindo você que está assistindo hoje esse vídeo. Quem sabe Deus está me corrigindo algumas áreas da minha vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser liberadas. Mas eu gostaria de fazer uma oração por você. E que você entenda que Deus tem o melhor para você. Que Deus sempre tem o melhor para você. E você, antes da nossa oração, você que está assistindo esse vídeo, nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Estamos na cidade de Campinas, na rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro São Bernardo, em Campinas. E você é o nosso convidado especial. Curta a nossa página aí no Facebook. E nós estamos também no YouTube. Coloca lá YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Todas essas ministrações vão estar gravadas lá no YouTube e você vai poder receber essas ministrações, às vezes passar, compartilhar com alguém que você ama, tá bom? Então coloca lá, Comunidade Cristã Amor Internacional, e você vai ser abençoado, tá bom? Beijo do coração, Deus abençoe. Vamos orar junto? Você que pode aí, muita gente dando um like ali, muita gente mandando um coraçãozinho, disparou de coraçãozinho ali agora. Deus abençoe a vida de vocês. Muitas pessoas entraram aqui, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas tem uma equipe ali respondendo e daqui a pouco nós vamos estar respondendo também a todos vocês. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã que nós ouvimos essa palavra, que nós abrimos o nosso coração para receber o melhor de Deus para a nossa vida, que nós abrimos o nosso coração para entender que o Senhor tem algo grande, algo especial, algo específico para entregar nas nossas vidas. Pai, a cada casa, a cada família que abriu o seu celular, que abriu o seu computador, que abriu a sua televisão para estar assistindo essa mensagem, que eles possam receber uma bênção especial na vida de cada um deles, que eles possam entender qual é a sua vontade para a vida deles. E Pai, que nós possamos entender também que quando nós fomos corrigidos pelo Senhor, que nós aceitemos a correção, porque nós sabemos que nós somos filhos e como os filhos do Senhor, nós precisamos estar aliançados, alicerçados, caminhando juntamente com o Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um que assistiu esse vídeo, essa ministração nessa manhã, que eles possam ser bênção, bênção e bênção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. E nós amamos vocês de coração. Beijo no coração, apóstolo Lico, apóstola Débora, que está trabalhando ali nos bastidores, né, nos ajudando na filmagem. E nós estamos morrendo de saudade de vocês. Esperamos muito em breve estar podendo estar junto, dando aquele abraço, aquele aperto de mão. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Que você possa viver, desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Mas lembre-se, não é mudando de igreja que você vai ser abençoado. Não é mudando de trabalho que você vai ser abençoado. Não é mudando de família que você vai ser abençoado. Como a Bíblia diz, sê tu uma bênção. Quando você é bênção, aonde você estiver, se torna bênção. Aonde você estiver, quando você é uma bênção, a sua família é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção, a sua igreja é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção. Muitas vezes, algumas pessoas mudam de trabalho, mudam de família, mudam de cidade e continuam vivendo a mesma vida. Muitas vezes, muitas pessoas querem mudanças, mas elas esquecem que a maior mudança é de dentro para fora e começa em mim. Se eu quero que a minha casa mude, eu preciso mudar primeiro. Se eu quero que a minha esposa mude, eu preciso mudar primeiro.
Se eu quero que o meu trabalho seja melhor, eu preciso mudar primeiro. Se eu quero que a minha igreja seja melhor, eu preciso mudar primeiro. Que você possa entender são princípios do Senhor para a nossa vida. Quanto mais na psicologia, a gente fala que quando você olha e critica uma pessoa, é porque você está se espelhando naquela pessoa. É você se vendo naquela pessoa. Então que você possa ser uma bênção. Se tiver alguém do seu lado, olhe para a pessoa e fala para ela profetizando assim: "Sê tu uma bênção". Deus abençoe. Um beijo no coração. Apóstolo Lico e Apóstola Débora.